Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista de Florianópolis. Me conta, você já ouviu falar sobre os primeiros 1000 dias da criança e a importância que esses primeiros 1000 dias têm para a saúde da criança e do futuro adulto e para a vida inteira? Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal e já curte logo o vídeo. Resumidamente, os primeiros 1000 dias consideram um período que vai desde a concepção até os primeiros 2 anos da criança. E esse período ele é considerado de extrema importância porque é um período vital de crescimento, de desenvolvimento e de formação do DNA dessa criança. Então, modificações que acontecem ao longo desse processo estão diretamente relacionadas com várias situações da vida adulta, como, por exemplo, risco maior ou menor de desenvolvimento de obesidade, de hipertensão, de diabetes, e até mesmo temos estudos associando esses primeiros 1000 dias e as condições que cercam esses primeiros 1000 dias como condições de prevenção ou de acentuação de risco de, por exemplo, cânceres ou até autismo. E porque já começa na concepção? Na concepção, o estado nutricional da mãe vai refletir diretamente no estado nutricional do seu oócito secundário, também conhecido como óvulo, que junto com o espermatozoide do pai, e que aliás também vai ser modificado de acordo com o estado nutricional desse pai, vão formar o comecinho desse embrião. Então, desde o comecinho, a gente já tem impacto nutricional. Se esse casal estava com déficits nutricionais, se eles estavam saudáveis, como estava a alimentação, suplementação, já desde antes da gestação. A gente considera que o ideal da programação metabólica, que é a gente se programar para ter um bebê, para tentar garantir uma gestação que vingue, que seja saudável e que gere um bebê saudável, seria a gente tentar se programar para pelo menos 3 meses antes o casal fazer um acompanhamento nutricional. Muito resumidamente, o que envolveria, né? O que é importante nesses 3 meses? É importante a alimentação saudável, a alimentação natural, prática de atividade física, priorizar orgânicos, evitar contato com plásticos, com bisfenol, com toxinas ambientais como um todo, e também fazer uso de suplementações adequadas. No mínimo, a gente precisa de ácido fólico na sua forma ativa, que é o metilfolato, para a mulher. Mas a gente também precisa corrigir deficiências nutricionais. A gente precisa corrigir quando há deficiência de vitamina B12, de vitamina D. Se o intestino não está legal, a gente precisa fazer tratamento com probiótico. Se a pessoa não consome peixes, fazer uso de ômega 3. Então existem várias suplementações que são importantes e ainda outras suplementações que podem ser interessantes se por acaso o casal está com dificuldades, né, com demora para engravidar, ou se já foi realmente detectada alguma alteração, como por exemplo um afinamento do endométrio da mulher ou espermatozoides do homem com baixa motilidade. Nesse caso, temos suplementações específicas que também vão auxiliar na melhora da fertilidade para esse casal. Ok, concepção ocorreu. Aí precisamos que essa mulher tenha bons hábitos alimentares ao longo de toda a gestação. Isso vai favorecer diretamente o desenvolvimento desse embrião em um feto saudável. Então, imagina que a gente tem lá, né, no início só uma célulazinha que vai se multiplicar e disso a gente vai formar órgãos, estrutura óssea, conexões cerebrais. Então, é uma loucura, né? Quando a gente para para pensar o quanto que o nosso corpo é perfeito em conseguir formar um outro ser humano saudável. Mas claro que para isso a mulher tem que estar o mais saudável possível. Então, realmente com exames em dia, com alimentação equilibrada, sem excesso de carboidrato refinado, de açúcar, sem ganho de peso rápido demais, com controle da sua pressão arterial, com suplementações adequadas. Existem nutrientes que vão ser mais necessários no primeiro trimestre,
outros que vão ser mais importantes no segundo, outros que vão ser mais importantes no terceiro. Então, com certeza, se eu for dar uma dica de investimento nesse momento, mais do que a gente gastar horrores com quartinho, que por experiência própria eles não fazem tanta questão, eles querem mesmo é o nosso colo, né? Mas vale a gente investir com certeza em ter um acompanhamento com um nutricionista de confiança e fazer esse processo ser o mais saudável possível. E aí, ok, Ana, a gestação foi legal, né? Consegui me cuidar o máximo possível, nasceu bem, nasceu saudável. Próximo passo, que seria o ideal para esse desenvolvimento saudável do bebê, é a amamentação exclusiva. Exclusiva até os 6 meses de idade e complementar até os 2 anos ou mais. A amamentação comprovadamente diminui riscos de que a criança tenha alergias, intolerâncias alimentares, melhora a microbiota dela. Então, a amamentação é muita vantagem. É claro que nem sempre é possível, né? Então, nesse caso, quando não é possível, talvez a gente tenha que suplementar algumas coisas antes para a criança. Talvez seja interessante ela utilizar probiótico em alguns períodos, talvez seja interessante a própria criança utilizar a suplementação de ômega 3, mas aí, novamente, precisa procurar orientação para fazer isso da melhor forma possível. E aí continuamos, porque esse processo, como eu disse, ele vai até os 2 anos. Então, aos 6 meses, começamos introdução alimentar, é outra etapa. Introdução alimentar, como o próprio nome diz, é introduzir alimentos. Não é ter a expectativa de que a criança bata um pratão e fazer isso a qualquer custo, né? Oferecer batido, oferecer misturado, porque quer que coma, quer que engorde. Na verdade, o leite, preferencialmente o materno, mas de fórmula também, ele é considerado o principal alimento até 1 ano de idade. Então, dos 6 meses a 1 ano, é um período de oferta, de a gente ofertar sem grandes expectativas. Oferecer fruta, oferecer vegetais, oferecer proteína vegetal, proteína animal e deixar a criança realmente conhecer o alimento. E a gente não conhece o alimento fazendo batida e a gente não conhece com tudo misturado. A gente conhece o alimento quando ele está apresentado para a gente separado, quando a gente vê a cor, sente o cheiro, né? Sente o sabor de cada alimento. Então, muita calma nessa hora, devagarzinho, cada criança no seu tempo, essa introdução alimentar vai fluindo. Quanto mais colorido, melhor. Quanto mais variado, melhor. Quanto mais orgânico, também melhor. Lembrando que, de modo geral, a gente evita leite e derivados até 1 ano de idade. Evita também alguns alimentos mais alergênicos, geralmente até os 9 meses. Então, muitas vezes, frutos do mar, castanhas. Se orienta a ter essa espera, mais ou menos até uns 9 meses. Mel também não pode ser utilizado antes de 1 ano de idade. E não se orienta a adoçar com açúcar mesmo, né? Nada até os 2 anos de idade, porque estamos em uma fase de formação do paladar. Então, o alimento, quanto mais ele for ofertado de um modo natural, melhor vai ser a formação de paladar dessa criança, mais variado vai ser. Tá, Ana, e depois de 2 anos, acabou? Não, gente, é claro que não acaba nunca, né? Minha filha tá com 2 anos e meio e até hoje a gente tenta estimular ela a uma alimentação saudável. Até hoje, às vezes ela descobre alimentos novos que antes ela não aceitava e agora ela gosta. Então, sempre é tempo de estimular a alimentação saudável. É claro, o que eu quis dizer e o que a gente tem muitos estudos comprovando é que essa fase até os 2 anos é bastante crucial para a formação, para riscos, para prevenção de doenças. Então, quanto melhor a gente conseguir fazer esse caminho inicial de pré-concepção, gestação, amamentação e primeiros 2 anos, mais ganho a criança vai ter em saúde e a gente, como pai, como mãe, com certeza, muito mais realizado a gente vai se sentir, porque o que a gente quer é filho com saúde, não é? Espero que você tenha curtido esse tema. Compartilha com quem você sabe que tem filhos e que precisa saber dessas dicas. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer gravar para você. Beijo e até o nosso próximo vídeo.